Fala galera, aqui é o professor Manuel Júnior. Episódio 2, pessoal. Episódio 2 do nosso podcast. Nesse episódio, eu quero falar com você sobre o que é o jiu-jitsu. Algumas pessoas chegam na academia ou até mesmo me veem na rua, festa ou em algum evento em que eu vá participar. Até pessoas da minha família, né? Que não sabem até hoje, mesmo depois de 15 anos como praticante de jiu-jitsu, alguns não têm noção do que é o jiu-jitsu. E nesse episódio eu vou falar com você que está curioso, que já pesquisou algo sobre jiu-jitsu, já foi no Google, já pesquisou no TikTok, no Instagram, no YouTube, enfim, já teve aquela primeira curiosidade de entender o que é o jiu-jitsu, mas que não ouviu de um professor, não ouviu de alguém que trabalha com jiu-jitsu, que vive o jiu-jitsu há muito tempo. Então, nesse episódio, eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas, falando mais sobre a minha experiência de vida, né, sobre o que eu entendo sobre o jiu-jitsu. E claro, sendo bem direto com você, que pensa em fazer jiu-jitsu, que pensa em conhecer o jiu-jitsu, sobre como é o jiu-jitsu realmente e um pouquinho sobre como as pessoas acham que é jiu-jitsu, como as pessoas costumam julgar o jiu-jitsu. O que é o jiu-jitsu? A pergunta bem comum, é uma pergunta que a gente entende quando ela chega na academia pra gente e que na maioria das vezes chega já um pouco distorcido, né? Teve um tempo que o jiu-jitsu era um esporte praticado pelos chamados pit boys. Eram caras que começavam a praticar o jiu-jitsu ali no Rio de Janeiro, na década de 90, somente com o intuito de praticar violência, de ir para as baladas e brigar com segurança, brigar com pessoas nas festas, se achando os donos do mundo e distorcendo totalmente a filosofia e distorcendo totalmente a imagem do esporte. Durante um bom tempo, o jiu-jitsu teve essa imagem, infelizmente, distorcida e manchada por esses acontecimentos que aconteciam no Rio de Janeiro, né? Então vamos ao tema de hoje desse podcast. O jiu-jitsu é uma arte marcial focada em técnica de luta no chão, basicamente. O foco é que aconteça o desenrolar da luta no chão, usando alavancas, equilíbrio, estratégia para permitir que uma pessoa menor consiga se defender ou vencer um adversário maior e mais forte. Bom, pessoal, o Hélio Gracie, que é um dos irmãos Gracie, Carlos Gracie e Hélio Gracie, são os precursores, né, dessa revolução que teve no esporte mundial, que hoje a gente conhece como BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. O Hélio Gracie, ele era um cara franzininho, magro, não tinha muito peso, mas conhecido e lembrado, principalmente para quem, né, fala sobre história, quem lê sobre o jiu-jitsu, mas lembrado por ser extremamente técnico e por ter construído e elaborado essa forma de lutar que hoje nós entendemos como arte suave, como Brazilian Jiu-Jitsu. Eles aprenderam com Mitsuo Maeda, Conde Koma. A sequência aí a gente precisa ler, precisa olhar nos sites de pesquisa aí para saber.
Mas basicamente eles aprenderam, adaptaram o jiu-jitsu pro teve o famoso jeitinho brasileiro, né? Deu uma mexida ali e fez acontecer o que a gente hoje conhece como jiu-jitsu competitivo e o jiu-jitsu atual, que evoluiu bastante, né? Depois a gente pode falar sobre isso em outro episódio, temos várias formas de se praticar o jiu-jitsu hoje. Antigamente só existia dois tipos de lutadores. Era o lutador que fazia guarda e o que passava guarda. Hoje os lutadores são mais completos. Não tem mais só um passador de guarda. Não tem mais só um cara que chama para guarda e faz guarda. Os fundamentos foram melhorando com o passar dos anos, as estratégias foram sendo aguçadas, técnicas evoluindo, como tudo na vida. E jiu-jitsu hoje tem várias formas de acontecer e geralmente os atletas não focam mais só em um aspecto da luta, que é só guarda ou só passagem, ou só aquele cara que fica batendo cabeça, trocando queda. E, enfim, vamos focar novamente aqui no tema. Existem dois estilos de jiu-jitsu principais. O jiu-jitsu japonês, que é a forma tradicional, que inclui projeção, imobilização e técnica de defesa. E o jiu-jitsu brasileiro, que é esse jiu-jitsu que nós praticamos aqui no Brasil, que alguns países, né, também praticam, e que nós somos conhecidos por ser o melhor jiu-jitsu do mundo, né, praticado no mundo. Desenvolvido no Brasil, enfatiza a luta de chão, com posições de controle, estrangulamentos, chaves de articulação. É algo assim, até polêmico às vezes. Alguns lutadores, eles querem ser, né, um cara que mais trocador de queda, mais wrestler, mais judoca. E a luta, o jiu-jitsu, ele é basicamente no chão, né? A guarda no jiu-jitsu é o diferencial, que é a única modalidade que se usa estar de costas no chão como guarda, né? Usar as pernas para poder defender e atacar a partir daquela posição que teoricamente seria desconfortável, que seria estar de costas no chão. O ser humano não foi feito para ficar de costas no chão, né? De abdômen para cima ali. E o jiu-jitsu brasileiro, ele é basicamente isso, é estar no chão e ter controle do adversário a partir de uma posição que teoricamente seria desconfortável para o leigo. Então, além de ser um esporte, o jiu-jitsu oferece vários benefícios. Vamos lá, pessoal, vamos para os benefícios agora, né? Melhora o condicionamento físico, desenvolve a disciplina e a autoconfiança, aprende-se defesa pessoal. Uma coisa que as pessoas pensam, né? Quem não é praticante de jiu-jitsu, acha que o lutador de jiu-jitsu só vai deitar no tatame ou deitar no chão e a partir dali vai efetuar uma raspagem, uma pegada de costas, uma finalização, mas estão equivocados. O praticante de jiu-jitsu inteligente, ele entende que ele tem uma superioridade, ele tem habilidade para fazer isso, mas não há necessidade de fazer guarda em uma situação de defesa pessoal. Não há necessidade de você cair por baixo em uma briga realmente, né, em algo que não é combinado na rua. Então, acredito eu, é algo que não faz nenhum sentido você querer ir lá fazer uma defesa pessoal caindo de costas no tatame. Não é o recomendado e acredito que o mais inteligente a se fazer seria ser um passador de guarda quando estamos falando de defesa pessoal. Inclusive,
quando eu ministro a aula de defesa pessoal, é uma coisa que eu foco bastante e falo com os alunos. Guarda na defesa pessoal, guarda para defesa pessoal de costas no tatame, somente se for algo que foi imposto a você, somente se você caiu. Não faz sentido você chamar um algoz, chamar alguém para a guarda em uma situação de briga real, ali onde você precisa defender a si e defender qualquer que seja um parente, enfim. Não faz nenhum sentido isso não. Mas, vamos lá. Aumento da concentração e do autocontrole. É uma modalidade praticada por pessoas de todas as idades, desde criança até idosos, com treinos adaptados ao nível de cada aluno. Aí a gente já parte para o lado profissional, para o lado daquela pessoa que trabalha com jiu-jitsu, né, que vende o jiu-jitsu, que é o meu caso, por exemplo, onde as turmas são divididas, tem aulas de alunos de 3 a 6 anos. O que é recomendado, o que eu aprendi curso, eu aprendi com a vivência, com o dia a dia no tatame, então é algo assim que é mais voltado para quem vive o lado profissional do esporte, que vende a sua hora, que vende o seu trabalho, que é ensinar a arte da defesa pessoal. Enfim, jiu-jitsu é isso. Jiu-jitsu basicamente, galera, vamos definir o jiu-jitsu aqui para você, de uma vez por todas. E quando alguém te perguntar o que é jiu-jitsu, aí você vai lembrar do professor Manuel, que respondeu para você. Em algumas palavras, o jiu-jitsu pode ser definido como a arte marcial de controle, em que o praticante utiliza técnica de alavanca, posicionamento e estratégia para controlar e finalizar um adversário. A essência do jiu-jitsu é resolver problemas sob pressão. Estou tomando dificuldade, estou sendo apertado, amassado, então eu preciso resolver esse problema, que é o quê? Não desfalecer. Aprender a manter a calma, encontrar uma posição melhor e controlar o oponente. E quando possível chegar à finalização. Por isso, uma definição simples seria: jiu-jitsu é a arte de usar técnica e inteligência para controlar um adversário, mesmo quando ele é maior ou mais forte. É isso, galera. Espero que você tenha gostado. Seu segundo episódio é o segundo episódio desse podcast, Além do Tatame. É um podcast aí que eu idealizava desde a faixa roxa, já tinha vontade de fazer. E segundo episódio indo pro ar. Conto com você que ouviu o podcast até o final para compartilhar, mandar para aquele colega seu que pretende treinar jiu-jitsu, pensa em treinar jiu-jitsu, já comentou com você ou pesquisou alguma coisa sobre jiu-jitsu e pode estar agendando a aula experimental comigo. É fácil encontrar o meu perfil aí no Instagram, no YouTube, tenho @jiu-jitsu todo dia. No Instagram, @Manuel Serrador Júnior, TikTok, @Manuel Serrador Júnior. E o meu desafio é criar todos os dias um episódio por 60 dias para me acostumar a criar aí podcast, criar conteúdo tanto para o Instagram quanto para o YouTube e para o TikTok. Para encerrar, o jiu-jitsu vai muito além de aprender golpes e finalizações. Ele nos ensina a manter a calma sob pressão, pensar antes de agir e buscar soluções mesmo quando estamos em uma posição difícil. Talvez seja a maior lição do jiu-jitsu. Nem sempre você vai estar em uma posição confortável, mas sempre pode aprender a lidar melhor com ela. Esse é o jiu-jitsu. É isso. Até o próximo episódio. Além do Tatame, com Manuel Serrador Júnior.